esse presente também. Uma satisfação. Um bom dia para você também, Liana. Hamilton, acho que já vamos iniciar, porque aí o pessoal vai entrando. Tá ok. Se entrar uma quantidade muito maior de pessoas, a gente faz um apanhado do início para o pessoal retomar, tá? Então, vamos lá. Bom dia a todo mundo que está presente. Agradeço por vocês estarem conosco nessa bela manhã para ficar dormindo, mas se dispuseram a assistir essa verdadeira aula de direito penal. E, Hamilton, não posso começar, não é nenhuma obrigação, é mais um dever moral cumprimentar algumas pessoas. Primeiro, a doutora Liana Carla, que é a presidente da Comissão de Ciências Criminais, o doutor Caio, que é o nosso secretário da Comissão de Ciências Criminais também, a doutora Malu Romancini, que é a diretora regional e estadual aqui da ABA do Paraná, uma querida, está sempre à disposição para nos ajudar aqui na ABA também, Hamilton, e o doutor Esdras Dantas, que é o presidente da ABA, da Associação Brasileira de Advogados Nacional. O doutor Esdras tem um nome maravilhoso. O Nailor Marques Júnior, daqui de Maringá, que é um especialista em Machado de Assis, ele fala um negócio muito interessante que eu acho que tem a ver com o doutor Esdras, porque o nome dele é muito bom. Ele comentando sobre o Bentinho de Dom Casmurro, que o nome do Bentinho é Bento de Albuquerque e Santiago. Ele fala que um cara com um nome desse tinha que ganhar salário só pelo nome. O doutor Esdras também, que é um baita de um nome forte, né? Mas, enfim, fica aqui os meus cumprimentos também. E agradeço a todas essas pessoas citadas, amigo, por terem confiado a mim a vice-presidência da Comissão de Ciências Criminais, que é uma comissão que eu acho que de suma importância, principalmente para a vida da advocacia criminal, para que nós possamos elevar o nível da advocacia criminal aqui na região de Maringá e, se possível, a nível nacional mesmo. Eu acho que ela se faz importante, Hamilton, fazendo uma introdução para que eu possa passar a palavra para você, porque, por vezes, nós estamos acompanhando todos os atores do judiciário, tanto advogados, juízes, magistrados, delegados, que, na verdade, ao invés de fazer essa pergunta, que é a grande questão da live hoje, a quem serve o direito penal, a gente vê se servindo das ciências criminais para atingirem objetivos que, às vezes, são nobres, às vezes, são ignóbeis. Então, a gente tem que delimitar que o direito penal, quer seja ele no seu caráter de direito penal ou de processo penal, ele é uma ciência. Ele tem método para ser estudado e método para ser aplicado também. Ele é como se fosse uma engenharia. Você não vai encontrar nunca um engenheiro ativista que despreza as regras que são dogmas da profissão dele para fazer um ativismo de uma ideia que ele acha boa, mas não tem respaldo científico, senão o prédio desaba. Acho que a gente às vezes tolera esse desprezo pela ciência criminal, porque a gente não pode ver um prédio desabando, mas seria mais ou menos ver a vida de uma pessoa desabando. Se nós pudéssemos ver isso acontecendo, uma pessoa sendo mal acusada, mal julgada ou mal condenada, se pudéssemos ver desabar a vida dessas pessoas por conta do desprezo às ciências criminais, eu acho que daríamos mais importância. Então, para que tentemos retomar esse caráter de cientificidade das ciências criminais, é que serve a Comissão de Ciências Criminais. Gostaria de convidar a todos para que façam parte dessa comissão. Ela está nos seus trabalhos iniciais, nessa gestão, entre aspas, minha e da Liana, mas ela vai continuar por muito tempo aqui. E nós vamos fazer várias atividades. Uma das ideias que nós estamos desenvolvendo é, uma vez por mês, no mínimo, uma palestra como essa sua, Milton, para que nós possamos trazer de volta o caráter científico das ciências criminais. E então, quem quiser fazer parte, pode entrar em contato comigo, com a Liana, com a Malu, com qualquer um da aba aqui de Maringá ou do Paraná, para que possa nos ajudar a trazermos de volta o estudo das ciências criminais e entendemos, de fato, para que ela serve. E eu escolhi esse tema, Milton, a quem serve o direito penal, porque eu estava me indagando até em algumas conversas que nós já tivemos, que, para quem não sabe, eu e o Hamilton somos amigos, a gente às vezes pega um sábado inteiro para conversar sobre direito penal, processo penal e as idiosincrasias da vida, né, Hamilton? Então, uma vez eu me fiz essa pergunta e me dei conta que na própria faculdade a gente não faz essa pergunta, não fazem que nós façamos essa pergunta, que é a quem serve o direito penal? Ele serve a alguém? Para que serve de fato o direito penal? E ele deve servir a alguém. Para alguma coisa ele serve, porque o processo penal, eu acho que é muito claro que ele serve ao réu que está sendo acusado de cometer um crime.
ele o cerca de garantias para que tenha, no mínimo, um julgamento justo. E a gente não se pergunta com relação ao direito penal a quem ele serve. Então, para nos ajudar, Hamilton, a encontrar uma resposta ou um caminho para buscar a resposta, é que eu te trouxe hoje aqui, você que eu vou apresentar para o pessoal agora, o Hamilton. Deixa eu pegar aqui o mini currículo que eu pedi para que você nos enviasse, Hamilton, para te apresentar para o pessoal. O Hamilton, ele é advogado criminalista, ele é bacharel em Direito pela UNOeste, lá da minha região também, né, Hamilton? Especialista em Ciências Penais pela UEM, mestre em Direito Penal pela Unicesumar e professor assistente de Direito Penal na UEM desde 2009. E o Hamilton também é um advogado notório e sempre lembrado no Tribunal do Júri, com defesas maravilhosas presenciadas, inclusive por mim. E tem uma coisa muito bacana sobre a advocacia criminal, o Tribunal do Júri, que ela já me trouxe muitos amigos, inclusive o Hamilton, para quem não sabe, eu conheci num júri, que nós fazíamos cada um de um réu diferente, e foi ali que nós nos conhecemos e estamos nessa amizade até hoje, e sempre com conversas muito interessantes. E por isso que eu lhe trouxe aqui, Hamilton, para que você nos diga ou nos ajude a encontrar um caminho a respeito de a quem serve o direito penal. Hamilton, eu vou tirar os comentários porque ele está bem no seu rosto aqui, tá? Mas aí você vai falando, depois o pessoal, se quiser, me manda no privado, no WhatsApp, que eu tô com ele aberto aqui também, e eu vou repassando as perguntas pro Hamilton, tá bom? Então eu vou desativar os comentários. Hamilton, a palavra é sua, tem o tempo que quiser, o tempo que achar necessário para que nos esclareça essa questão. A palavra é sua, Hamilton Belotto. Eu te agradeço, Marco Aurélio, e em primeiro lugar cumprimentando a Vossa Excelência, que me honra com essas homenagens, e mais por bondade sua do que por méritos desse aprendiz de advocacia, ainda podemos dizer, e aprendiz de professor também. E cumprimento todos os colegas que já foram nominados aí por você no início dessa nossa live. Eu serei breve, obviamente, porque o tema que você me questiona, ele tem uma certa complexidade, mereceria talvez um daqueles dias inteiros de debate ou talvez um curso inteiro, não é? Como a gente realiza alguns debates, algumas elucubrações sobre o direito penal, quando a gente trata em aulas, nós temos um curso de especialização em ciências penais aqui na Universidade Estadual de Maringá, e portanto, a nossa vida tem sido dedicada a um trabalho em torno da ciência do direito penal. Eu tive algumas oportunidades na vida, né, que me marcaram profundamente, porque eu começo lá no interior de São Paulo, verdadeiramente no exercício da advocacia, fiz uma faculdade de Direito, e como a maioria dos novos advogados, ingressei na advocacia por vocação mesmo, percebi desde a minha infância que o desejo era defender a liberdade dos homens, sempre achei algo muito absurdo essa naturalização, por exemplo, da prisão, né? Da redução dos espaços de liberdade de determinados grupos sociais. Isso está relacionado ao que a gente conhece como seletividade do sistema punitivo, que não pode ser confundido com direito penal material propriamente dito ou com a ciência do direito penal. Então, considerando que, incrivelmente, a nossa material de trabalho, a nossa ciência, ela, quando é colocada em prática, fundamentalmente diante dos tribunais, né, atuação efetiva, prática, ela tem um fosso, um distanciamento da academia muito grande, né? Eu fico surpreso quando eu vejo, não só no exercício da advocacia, mas, e faço até críticas nesse sentido, no próprio exercício da magistratura, da judicatura ou do Ministério Público, ou de outras autoridades que são bacharéis em direito, como há esse distanciamento do mundo construído a partir de uma ciência que, obviamente, vai fundamentar uma legalidade e o que a gente vê na prática, né? Posso afirmar, sem menor receio de ofender qualquer um, esse é um problema de todos nós, que o nosso modelo, o sistema punitivo, que deveria ser controlado por um direito penal científico e legalista, ele me parece um sistema medievalesco ainda. Nós não alcançamos ainda nem aquilo que se concebe como modernidade. Essa palavra não entra à toa aqui. Como não há palavras inúteis dentro da lei, eu estou falando em modernidade porque eu vou discutir algo sobre isso nessa perspectiva da evolução do direito penal. Então, quando você me pergunta a que serve o direito penal, nós temos que imaginar o seguinte. Dentro daquela perspectiva
mínima de introdução, né? Numa análise propedêutica do direito penal hoje, sem sombra de dúvidas, eu poderia dizer que ele, cientificamente, é produto fundamentalmente da criação do assim chamado Estado liberal, dos enciclopedistas, de um pensamento iluminista, não é? Que vai redundar na Revolução Francesa, portanto, uma revolução burguesa, que cria um modelo de Estado liberal, um Estado de legalidade, fugindo ou deixando para trás aquele obscurantismo, aquelas crenças, o misticismo medieval, para ingressar agora num sistema de racionalidade e de proteção do indivíduo em face do poder do Estado. Então, nesse aspecto, o direito penal estaria dentro daquele desenvolvimento histórico do próprio constitucionalismo, que tem como essência limitação do poder do Estado. Essa é a ideia. Eu estou colocando o dedo aqui, às vezes, porque ela escurece a tela aqui, eu não sei porquê, mas a gente vai controlando aqui. Dentro dessa ideia de contenção do poder, não é? Essa é uma ideia de racionalidade. Então, nesse momento histórico, o marco histórico está na obra do Marquês de Beccaria, todos os penalistas e criminalistas, que é uma perspectiva mais ampla do profissional dessa área, têm conhecimento dessa obra, dos delitos e das penas, e não é uma obra propriamente de dogmática de direito penal. É uma análise mais de política criminal e até criminológica daquele momento histórico, né? Eu digo criminológica numa perspectiva mais empírica do que é o delito, de quais são os fatores sociais que estabelecem esse delito e assim por diante. Muito bem. Essa racionalização característica desse movimento iluminista, obviamente, traz ideias importantíssimas de contenção do poder e protege, fundamentalmente, através do princípio da legalidade, né? Que depois vai ser aperfeiçoado pela teoria do delito, quando Belling, junto com Franz von Liszt, vão desenhar a equação do crime e trazer o princípio da legalidade como taxatividade da norma penal, que representa segurança. Isso é uma verdadeira revolução do direito penal no sentido de trazer segurança jurídica até na sua formulação legal, né? Nós temos nós descrevemos verdadeiramente a conduta que vai lesionar bens jurídicos. E o direito penal hoje deve ser entendido como um instrumento de proteção efetiva de bens jurídicos, né? Isso tem consequências necessárias, né? É uma condição de possibilidade de um direito penal democrático, é ter ele como protetor ou paradigma da defesa de bens jurídicos, que obviamente já estão aglutinados na própria Constituição Federal, no modo de pensar de um povo politicamente organizado num dado momento histórico, né? Daí a positivação daquelas leis no momento histórico. Só que eu para fazer esse debate, eu vou me valer de um garante aqui, que foi outra oportunidade na vida, além de ter conhecido a minha esposa, Gisele Mendes, que me dá aulas cotidianas, e você fala que eu sei alguma coisa de direito penal, mas eu não sei muito, não. Eu tento todos os dias compreender. Eu tenho a honra de ter um grande amigo, um professor da Universidade de Saragoça, vocês conseguem ver aqui? Está espelhado. Luiz Grácia Martim, né, que escreveu essa obra, que ele define como singela, né, isso aqui seria o início do desenvolvimento de um verdadeiro tratado, que ele está cuidando até hoje, que se chama Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do direito penal e para a crítica do discurso de resistência. O que ele quer dizer sobre isso? Aquele direito penal, indevidamente chamado de clássico, né? O direito penal formulado pelos revolucionários franceses, que buscava trazer uma segurança jurídica a todos, mas efetivamente trouxe uma segurança a determinados grupos, né, que nós podemos chamar daqueles que eram os detentores da verdadeira liberdade ou os detentores da propriedade. Ele é formulado inicialmente para proteger a propriedade, né? Sob o argumento, obviamente, de que nós puniremos com segurança jurídica também. Mas aí vai ingressar um outro problema, que o Grácia Martim, com a sua maestria, desenvolve muito bem a temática. O próprio princípio da legalidade, ao formular condutas passíveis de punição, porque atingem de forma
muito agressiva a determinados bens jurídicos. Então, obviamente, quando eu falo em atingir direito de propriedade, o não cumprimento ou adimplemento de um contrato, e obviamente a base do sistema aqui é contratualista, é só ler a obra de Rousseau, e ele mesmo vai fazer críticas ferrenhas ao sistema como ele está sendo formulado. Né? O Rousseau não foi o vencedor da melhor tese aí, vai ficar com o John Locke. Né? A ideia da proteção e da confusão da propriedade com a própria noção de liberdade. Mas ele faz críticas no seguinte sentido, para mostrar que esse sistema legalista, ele obviamente descreve condutas que, via de regra, são praticadas por uma determinada classe social. Aquela classe que está alijada da posse do poder, aquela classe que está alijada do direito de propriedade, aquela classe mais humilde. Não é? Ainda que todos, e essa é uma ficção que se diz até hoje, eu vejo, inclusive, de forma muito interessante, os ministros do Supremo discutindo, é uma questão importante, mas na perspectiva teórica, todos estão sob o manto da lei, a lei é para todos, né? Inventaram até operações, filmes, né, com esses nomes aí, né? O que eu vejo como uma verdadeira ficção. Por quê? E talvez aí esteja a explicação desse distanciamento que nós temos da ciência penal com a aplicação prática do sistema punitivo. O sistema punitivo em si, que vai muito além do direito penal, a dogmática seria um controle desse sistema. O sistema pressupõe desde práticas psiquiátricas até os chamados terceiros degraus, práticas punitivas comuns da rua, quando a polícia chega e dá um chute na canela do mendigo, por exemplo. E todo mundo que vive na nossa sociedade no Brasil e olhou pela janela sabe que isso é verdade. Né? E o sujeito que pratica um ato desse, por exemplo, um agente público que pratica um ato de tortura contra um vulnerável, acha que está praticando um ato heróico. Né? Assim como muitas autoridades acham que ao burlar determinadas regras, e em direito, eu reafirmo aqui, vou me valer do ministro Marco Aurélio, os fins não justificam os meios em direito. Não é? Os meios é que legitimam os fins. Então, esse direito penal clássico, se por um lado ele representa esse grande salto no sentido de trazer um modelo racionalista, protetor do indivíduo em face do poder do Estado, de acordo com as ideias do próprio constitucionalismo moderno, ele, por outro lado, é um direito que começa já maculado por essa seletividade já no princípio da legalidade ao descrever condutas que são praticadas via de regra por determinados grupos sociais e não por outros. Então, historicamente, aquilo que um jurista da chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, Hassemer, que hoje faz um discurso de resistência diante da assim chamada modernização do direito penal, nós falaremos um pouco sobre isso, diz que o direito penal tem perdido aquele paradigma. E o Graça Martin fala, não, a evolução, essa expansão do direito penal é um fenômeno que ocorre naturalmente e necessário também, porque, obviamente, as relações sociais foram modificadas. Aquilo que no passado você via como descumprimento ou inadimplemento de um contrato, e sempre foi tratado pelo grande código das pessoas que têm o mínimo de posse, que é o Código Civil, né? Que, obviamente, dos últimos anos sofre um processo de despatrimonialização. Né? Nós vamos valorizar a pessoa humana. Né? A personalidade, os direitos da personalidade. Mas os conflitos são solucionados dentro de uma perspectiva civilista, contratualista, porque não se via ali um inadimplemento como um ataque muito grave a determinados bens jurídicos. Ao passo que o furto, por outro lado, sempre foi considerado nessa concepção iluminista como o ataque intolerável a determinado bem jurídico, ao direito de propriedade. E, obviamente, que o furto em si, retirando-se um cleptomaníaco, que seria um integrante de um meio que experimentou posses e que, por outro lado, não consegue se controlar para violar essa propriedade do outro, o crime de furto é praticado fundamentalmente por pessoas pobres. Né? Então, o sistema é um sistema de punir os pobres. A obra do Michel Foucault vai revelar isso muito bem, como do Loavacan, por exemplo, tem um livro até interessantíssimo que se chama Punir os Pobres. Né? É um verdadeiro engendramento de punição das classes mais desfavorecidas. Aquelas que têm
uma esfera de liberdade muito contida. Ela é sufocada no meio social. Então é óbvio que esse estado de coisas, que perdura até hoje, porque os modelos do sistema punitivo ou da própria ciência penal não se pode ser observado de forma estanque num dado momento histórico. Eu tenho aí, como você usou muito bem no começo, as idiosincrasias da vida, os novos acontecimentos, esse modelo de evolução da sociedade, rompimento com antigas crenças, né? Esse novo modelo de sociedade acaba rompendo com as estruturas sociais tradicionais. E o direito penal, a partir de então, naturalmente, como o Zaffaroni diz, olha, ocorrem coisas terríveis no sistema punitivo, principalmente na América Latina, e no mundo, no planeta, onde no século XX o maior criminoso foi o próprio Estado. A pretexto de fazer o bem, ele naturalizou a aberração que é a assim chamada pena de prisão, né? E esse Estado criminoso fez muito mais mal para a humanidade do que aqueles criminosos pontuais que a gente observa. Não, né? Não é tirando a importância de se analisar os delitos de sangue, os atos de violência, porque não teríamos a menor coerência numa vida social que não representasse esse mínimo de expectativa cognitiva, né? De proteção. Eu tenho que sair na rua e pelo menos esperar que eu estou seguro. Mas não estou. E por que não estou? Por vários aspectos da vida em sociedade, né? Então o direito penal ele começa a sofrer um processo de modernização. E essa palavra tem que ser compreendida. Porque o moderno não é a queda de Constantinopla pela invasão dos turcos otomanos, que vai engendrar o fim da Idade Média e entrar na Era Moderna. Esse conceito nós podemos usar aqui, num sentido até vulgar, que o moderno é o rompimento com estruturas arcaicas, que foi o que aconteceu. Então, eu poderia até usar hoje esse fenômeno a partir dessa ideia de modernização do direito penal. Em síntese, seria o seguinte, Marco Aurélio. Sim. É muito importante eu proteger uma lata de óleo que está numa estante, numa vitrine, num posto de gasolina. E o sujeito que chegar lá e pegar e sair correndo com essa lata praticou um furto. Não é? Mas é muito mais importante que eu proteja, por exemplo, o meio ambiente quando um navio, sem um mínimo de estrutura de segurança, sai em alto mar e pode provocar um grande derramamento de óleo, o que atingiria esses novos bens jurídicos que começam a ser percebidos nesse rompimento do direito penal tradicional com essa modernidade ou modernização, e eu começo então a efetivar uma proteção de direitos agora não meramente individuais e patrimoniais, mas bens jurídicos difusos, né? Eu começo, então, é por isso que isso se fortalece a partir dos anos 90, e o próprio Alberto Silva Franco, né, ao tratar dos crimes hediondos, ele faz um prefácio na obra do Zaffaroni e do Pierangeli, aqui, um livro fantástico que todo penalista deve cultuar e estudar. Ele diz que a partir dos anos 90 nós observamos muito sensivelmente essa modificação, quando você inclusive fomentado por movimentos ecológicos. E aí você percebe essa característica, porque é exatamente dos movimentos ecológicos que você vai ter a atenção para a necessidade de uma criminalização também de comportamentos nocivos aos direitos difusos, né? Então eu começo a ter uma expansão do direito penal como fenômeno natural, não é que alguém engendrou isso, um supergênio do mal quis expandir, mas eu crio um direito penal que obviamente é criticável em alguns aspectos, né, pelos seus exageros, mas que eu não estou querendo dizer aqui, como nós fazemos no Brasil, que a vaca está com doença, com carrapato, eu mato a vaca e não a praga que deu, né? Eu estou dizendo, em outras palavras, não é porque o pobre não tem nenhuma garantia jurídica que eu vou começar a pegar o rico e também mandar para a masmorra, que é pior que da Idade Média no Brasil. Uhum. Não, o certo é dar garantias para todos também. Sim. Né? Mas nós vemos que isso não ocorre, infelizmente.
né? Há uma ideologia, por exemplo, na cabeça de muitos juízes de que a mãe pobre não é mãe, né? Nós temos a denúncia de um caso aberrante no estado de São Paulo, onde uma mulher deu à luz ao seu bebê algemada numa cama. E qual era o crime dela? Né? Um pequeno tráfico, um pequeno furto para sobreviver. Né? E óbvio que a mulher do governador do Rio de Janeiro acabou ganhando, né, do ex-governador, uma prisão especial, porque tinha filhos e de conformidade com a lei, com menores de 6 anos de idade, tinha direito de estar no lar. Não, ela tinha direito mesmo. Uhum. O problema é que a outra tem também. Mas esse fenômeno de modernização, que acaba, em alguns momentos, até colhendo aquele que não era o sujeito de direito penal, que tradicionalmente é o pobre, ele se deve por esse fenômeno da modernização, porque você começa necessariamente a ter que dar importância a novas formas de conduta que atingem bens jurídicos difusos. Então surge, por exemplo, como Graça coloca aqui muito bem, em primeiro lugar o chamado direito penal do risco, né? Que é sempre contestado por nós penalistas quando a gente trata, por exemplo, do crime de perigo abstrato. Uhum. Mas ele é uma decorrência absolutamente natural da sociedade de risco. O que é a sociedade de risco? Você não morreria eletrocutado numa banheira enquanto não tinha inventado o rádio e uma tomada para ligar do lado. Mas tem gente que põe sais na água, entra no coisa e põe um secador de cabelo. Ele cai dentro da água, dá hidrólise e você morre eletrocutado. Esse risco não havia o risco de ser picado por uma cobra na esquina, na rua, no meio do mato, da picada, quando construíram as civilizações. Não é? Esses riscos, você não corria o risco de morrer num acidente de avião ou de veículo automotor. Então a nossa sociedade tecnológica, ela é repleta de riscos. Dirigir um veículo automotor é risco? É uma conduta de risco, né? Mas ela deve ser tolerada até determinados limites de como você exercita. Portanto, as especializações para exercitar a atividade. Pilotar um avião, eu falo brincando até hoje, o piloto, quando eu não consigo ter certeza que aquilo vai subir, mas sempre sobe. Mas o cara puxa a turbina no máximo e ele sobe. Descer é mais terrível ainda. Parece que o piloto fala, não, acho que vai dar certo, né? Porque eu não vejo como dar certo, mas tem dado certo, né? Não suporto avião. Mas, veja, comportamentos de riscos que exigem um determinado controle. E é aí que o direito penal sofre essa modernização, quando ele tenta controlar os riscos numa perspectiva mais psicológica do que real, concreta, criando os delitos de risco abstrato, de perigo abstrato. Né? É característico de uma sociedade de risco. Então, eu controlo, a partir das expectativas cognitivas, para usar as palavras do Hassemer, que vai justificar o direito penal do inimigo, depois eu vou falar brevemente sobre ele, que é a modernização, representa a modernização do sistema do direito penal também. Eu gero essas expectativas cognitivas de uma mínima segurança suposta que eu teria ao viver em sociedade. Isso não necessariamente é verdade. Então, a partir desse paradigma, eu começo a ter essa evolução, essa expansão do direito penal, e o Graça Martin faz uma crítica aos próprios pensadores da escola de Frankfurt na atualidade, cujo maior representante é Hassemer, que vai fazer um discurso de resistência, partindo de argumentações verdadeiras, no seguinte sentido: olha, o direito penal da modernidade ou da pós-modernidade está derrocando, praticando o ocaso daquelas garantias formais e materiais clássicas do direito penal. Isso não é admissível. E, obviamente, que não é. Né? Uhum. Como, por exemplo, sob o pretexto de dinamizar os processos no âmbito do juizado de pequenas causas e de eliminar as formas mais agressivas de punição, eu crio um rito processual, e aí eu estou falando de direito penal no sentido amplo, tá? São garantias formais aí, que esquece do contraditório, por exemplo, onde o sujeito assume culpa, o que me viola uma outra garantia de cunho material, que é própria do direito penal material, que é a culpabilidade. Não é como não discutir se eu tenho culpa ou não.
como dizer que num processo penal moderno, né, e ouvir aquilo que nós profissionais ouvimos muitas vezes das autoridades, olha, eu aconselho o seu cliente que é melhor fazer um acordo do que submeter aos riscos do processo penal. Mas como um processo penal de garantias poderia oferecer risco a quem fosse inocente? E, no entanto, oferece, Marcos. Olha, muita. Oferece muita e nós percebemos isso, inclusive é demonstrável empiricamente, diante de estatísticas, ainda que eu não confie muito nas estatísticas, né? Você lembra da história do Drauzio Varela? Te contei isso aí? Vou fazer um parênteses. O Drauzio Varela disse numa certa feita, num programa, no Brasil nós temos um número X de pessoas que portam o vírus HIV. E dessas pessoas, 70% não sabem que portam o vírus. Eu falei, porra, se as pessoas não sabem, como o Drauzio Varela sabe disso? Não é? E aí o grande problema da estatística nossa. Como eu tenho essa certeza, né, da probabilidade? Então, dentro de uma perspectiva estatística, com todas as ressalvas que devem ser feitas, você vê hoje que nos Estados Unidos da América e na América Latina, há trabalhos científicos nesse sentido, nós temos muitos inocentes atrás das grades, não é? Muitos. É corriqueiro isso. E eles têm algumas características físicas, econômicas e sociais que mostram a seletividade do sistema. Mas o fato é que... Pode fazer. Só um recado pro pessoal. Eu reativei os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando aqui mesmo. É porque senão o Hamilton não para de falar. Eu estava até comentando com o Hamilton antes da gente começar. Porque eu acho que até umas 2h30 da tarde a gente termina. A minha filha está me mandando mensagem que o gatinho dela tá não sei o quê. A minha filha vai se formar veterinária. Eu tenho crianças lindas, crianças adultas já. Inclusive, um menino que é um fotógrafo eu acho que você não viu, o Lucas estava aqui na live, não sei se ainda está. O Lucas está aí, é meu filho amado, querido. O Lucas é o meu grande fotógrafo, aquele cara que desde pequenininho gosta de captar imagens. E eu tenho o maior orgulho dele e da irmã dele. E da esposa dele, que é minha nora querida também, que é a Dai também. Sim. Se o Lucas estiver aí, fala, oi, papai. Quem tiver perguntas, pode mandar aqui no chat mesmo. Continue, por favor, Hamilton. Então, prosseguindo dentro desse processo de modernização do direito penal, eu vou identificar, por exemplo, o direito penal do risco, que é esse que nós comentamos, ainda que superficialmente, é muito mais do que isso. E eu poderia tratar do direito penal de empresa também, né? Eu hoje, você sabe que eu sou um cara meio heterogêneo em alguns aspectos, eu gosto de dar aulas também, de ministrar aulas não só de direito penal e processo penal. E eu faço algumas aventuras lá, ainda que possa ser em outros cursos, na Universidade Estadual aqui de Maringá, cursos de administração, de ciências contábeis, e até outros que exigiam uma disciplina jurídica. Eu gosto de enfrentar esses temas que me impõem um determinado estudo, por exemplo, do direito empresarial, que é, por excelência, o direito mais privado do mundo e que eu abominava no tempo de faculdade, né? Não tem nada a ver com o meu perfil, com o meu modo de pensar. Mas que eu comecei a começar a compreender agora, por essa necessidade, por isso que eu fui estudar direito empresarial também, essa necessidade desse imbricamento, desse entrosamento do direito de empresa com o direito penal, diante das novas modalidades de crimes que afetam bens jurídicos difusos. É só pensar na tragédia de Brumadinho, né? Que infelizmente o nosso sistema não consegue se desincumbir nem da missão indenizatória, que é característica do direito privado, e nem de uma suposta função punitiva, ninguém aqui é punitivista, obviamente, mas de trazer o mínimo de expectativa cognitiva para a sociedade e de dizer, olha, parece que aqui tem até um dolo eventual. Todo processo tem seu tempo para ser analisado. Mas observa-se dolo eventual em condutas corriqueiras e não observa-se em condutas graves. Por quê? Porque ainda que exista esse direito penal da modernidade ou pós-modernidade, e por que essa palavra modernidade? Porque rompe com as estruturas tradicionais do direito penal de fundo, do direito penal liberal propriamente dito, que está contido já, começa a ser desenhado na obra do Beccaria. É óbvio que, por outro lado, eu tenho também um sistema de seletividade que não vai permitir que esses grupos mais favorecidos, que agora são criminalizados, mas o sistema criminaliza novas condutas e novos grupos.
mas efetivamente quem é punido continua sendo aquela classe mais privilegiada. Aquelas que não têm uma esfera de liberdade tão gigantesca, assim, tão protegida, né? O Estado de polícia, que numa democracia deveria ser um Estado que estivesse encapsulado num Estado de direito, no Estado de garantias, do garantismo do Ferraioli, que vai para além das fronteiras do simples do direito penal, né? Não do simples direito penal, simplesmente do direito penal, mas atinge todo uma perspectiva constitucional de garantias. Efetivamente, o que se observa é que, ainda que eu tenha esse desenvolvimento necessário para fomentar a proteção de bens jurídicos difusos, característicos dessa sociedade empresarial, industrial, por isso que é direito de empresa agora, não é mais simplesmente comercial, que ele abarca não só intermediação e compra e venda de bens, né, mas distribuição de bens e serviços, atividade de empresa e toda a sua complexidade, que é estudada a partir de agora, tanto que mudou o próprio nome da disciplina, né? Mas a seletividade do sistema permanece, né? E quando eu falo da seletividade do sistema, eu estou dizendo, obviamente, que não é que eu quero que esse direito penal moderno retire garantias, como denuncia o Hassemer, dizendo que agora eu passo a violar garantias do homem cidadão. Não. Porque, por outro lado, eu tenho um aspecto prático aí, que é mais bem visto, na verdade, pela criminologia do que pela própria dogmática, porque é a criminologia que vai analisar concretamente esse fenômeno de como as coisas ocorrem na realidade, né, no meio social que nós vivemos, e nós vamos observar, então, que o sistema continua seletivo, ainda que ele tenha essa expansão. Mas essa expansão é um fenômeno que ocorre, que já pode ser observado. Então, como você me pergunta, a quem serve o direito penal? Dogmaticamente falando, retirando o aspecto da proteção de bens jurídicos, eu diria que, tradicionalmente, o direito penal liberal, ele serve para proteger o direito de propriedade. E, incrivelmente, mais do que a vida, a liberdade e propriedade, mas o mais protegido é a liberdade. Por uma tradição, perdão, a propriedade. Né? Veja as penas dos crimes contra o patrimônio, que são muito maiores. Os crimes complexos, por exemplo, o latrocínio, tem penas maiores. O homicídio simples não qualificado é de 6 a 20. O primário sem antecedentes, ainda que eu acho que no sistema carcerário brasileiro, 6 anos de prisão é absurdo. Né? É uma pena de morte, na verdade. Mas é uma pena relativamente pequena, considerando a pena de mínimo de 15 anos para o tipo de crime. Né? Extorsão mediante sequestro, seguida de morte e assim por diante. Que são crimes contra o patrimônio, ainda que lesionem também bens jurídicos de natureza individual, né? Da proteção do ser humano, do indivíduo, da integridade física da vida e da própria liberdade. Né? Esses bens fundamentais do homem. Mas, tradicionalmente, nós temos essa necessidade de proteção. Então, o direito penal clássico protege patrimônio. E o direito penal moderno, para usar esse termo de rompimento com as estruturas, ele vai proteger os novos bens difusos que necessariamente passam a ser observados, eles são decorrência de uma evolução tecnológica na vida em sociedade. Né? Tem um outro autor que chama Ulrich Beck, que fala do direito penal do risco, que é exatamente aquilo, é essa regência da vida em sociedade, controlando os riscos, gerando expectativa cognitiva com o direito penal. Então eu começo a punir aquele que não toma o devido cuidado. Veja que interessante esse fenômeno, Marquinho, que levaria mais 3 dias de debate. Eu posso começar a discutir essa perspectiva na teoria do delito. Eu passo a ter uma aproximação da noção de dolo naturalístico, que para mim, é o dolo ideal, característico do modelo finalista, como a consciência e a vontade de fazer algo, é um dolo naturalístico, e eu começo a criar a figura do dolo normativo novamente. Eu aproximo ele da culpa. É um agir de forma temerária. Daí a punição tão constante das pessoas que cometem delitos de trânsito a título de dolo eventual. Né? Uhum. Havia culpa em muitos casos. Mas essa aproximação do dolo normativo é uma decorrência lógica desse novo direito penal do risco. Né?
e eu começo a fazer a gestão dos riscos através do direito penal. Então, você atravessou o sinal vermelho, você tinha um dever de informar-se, inclusive, você está pilotando, você violou uma norma não só na modalidade culposa, mas talvez até numa modalidade dolosa, porque o dolo começa a trazer para dentro de si essa consciência da ilicitude também, que faz uma verdadeira revolução lá na teoria do delito, né? Eu tinha deixado essa consciência do ilícito dentro do âmbito da culpabilidade e eu começo a trazer ele de novo para a própria tipicidade do delito. O dolo não é mais naturalístico, ele é normativo. E, portanto, ele é muito semelhante à noção de culpa, que não há consciência e vontade de um resultado danoso, mas há uma consciência de um dever de cuidado e há uma vontade de fazer algo que não deveria existir. Deveria ter a vontade de fazer de outra maneira. Então, começo a ter uma verdadeira revolução nas estruturas, né? E os defensores dessa doutrina de Frankfurt, hoje, através do seu proeminente jurista chamado Hassemer, faz esse discurso de defesa, de resistência contra a evolução do direito penal ou mesmo a sua ampliação. Esse fenômeno de expansão, melhor dizendo, do direito penal. Que o Gracia Martin, de forma muito corajosa e sábia, né? Por isso eu tenho a maior satisfação e honra de poder considerá-lo um amigo, nós mantemos até um contato, ele vem fazer esse discurso ousado de primeiro até atingir o próprio princípio da legalidade como ele foi construído pelos revolucionários franceses. Porque quando você pensa, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, uma legalidade geral, que vai redundar numa legalidade penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, ele faz essa crítica. Mas a estrutura típica, construída nas leis tradicionais do direito penal liberal, elas descrevem comportamentos que são característicos de outra classe social e não de todas. E esse evolucionismo social exige também, porque nós somos penalistas do futuro, vamos considerar assim, que acreditam no direito penal, eu acredito no direito penal, como um instrumento de garantia ainda. Eu quero crer que ele possa ser assim, né? Porque é por isso que eu não sou, ainda que seria intocável uma doutrina abolicionista. É perfeita a doutrina abolicionista. Mas eu não me atrevo a me filiar a um abolicionismo, porque eu sei que um abolicionismo retiraria um mínimo de segurança jurídica do direito penal e redundaria num outro tipo de punitivo, como o direito psiquiátrico, por exemplo, sobre um discurso médico, né? Tem um livrinho que eu escrevi aí, o bom dele é o prefácio, que é o Maria Romeu Casabona, que é o outro colega espanhol também, que me fez essa honra, que eu trato dessas novas formas de punição na sociedade moderna, né? O cárcere biológico, eu trato um pequeno livro. E essa obra vai mostrar esse aspecto também da necessidade de um paradigma garantista que só pode estar na legalidade, mas que historicamente essa legalidade é construída. Então, é uma legalidade construída para punir determinados comportamentos de determinadas classes. E outros grupos se levantam quando percebem que este fenômeno de expansão começa a atingir outros grupos sociais também. Ainda que, via de regra, de forma simbólica. Porque eu esqueci o nome de um outro autor, que não me ocorre agora, o livro não está aqui, é uma pena, depois eu passo para vocês, que escreveu um trabalho magnífico, eu acho que é uma dissertação de mestrado dele, que ele transformou num livro depois, que ele fala assim desse direito penal econômico como a incrível engenhosidade de criminalizar os ricos para efetivamente punir os pobres. Então ninguém aqui está levantando armas e fazendo guerra a favor da punição daqueles que têm oportunidade social, ou que são detentores do patrimônio. Mas usamos todo esse modelo para fazer a denúncia tradicional de que, efetivamente, quem é penalista percebe a diferença da forma de tratamento que se dá, né, a determinadas categorias no meio social. E, obviamente, que se o direito penal, só para concluir esse raciocínio, ele for um direito penal que existe para aquela proteção inicial que foi colocada pelos revolucionários franceses,
Então ele deveria proteger a todos, efetivamente. E ele deveria encontrar mecanismos, meios de romper com as barreiras da seletividade, que não é uma questão dogmática apenas, é uma questão de prática efetiva, que é muito mais bem analisado pela criminologia. Pode falar que eu estou observando o horário aqui, uma hora passa muito rápido mesmo. Sim. Fazendo só 2 paralelos, amigos. Pode fazer. Um mais imediato com o que você está falando. Eu acho que foi em 2018, numa palestra do Rogério Greco, aqui em Maringá mesmo, ele falou algo que é muito interessante. Dentro da palestra dele, o que mais me tocou, porque eu não tinha prestado atenção nessa característica do direito penal ou do processo penal, da justiça criminal, ele disse o seguinte: a justiça criminal tem público-alvo. Ele começou a determinar quem era o público-alvo, e ele deu uma explicação muito simples. Eram vários estudantes de direito, advogados, ele mesmo, ele falou: eu cometo crimes, vocês cometem crimes, mas vocês e eu não somos público-alvo da justiça criminal. Isso faz um sentido absurdo. São muitas bagatelas, muitas vezes, e às vezes são comportamentos que são graves, como, por exemplo, nos gestores do caso de Brumadinho, ou da Vale, não é? E que, obviamente, dentro dessa possibilidade de alcançar, que gera essa crítica inocente até da sociedade mais humilde, que acaba cometendo manifestações antidemocráticas. Eu posso fazer as maiores críticas ao sistema judiciário brasileiro democraticamente, né? É inadmissível uma juíza falar que condenou o sujeito porque ele era preto, né? Ainda que eu possa fazer uma defesa semântica do que ela estava querendo dizer. Mas algo de estranho há nesse comportamento, nessa manifestação. Porque o sujeito, por menos desavisado que seja, ele vai fugir desse tipo de conversa, né? Dá para você fundamentar por outros meios. Quer dizer, bom, em tempos de terra plana, tudo é possível. Então, perdemos uma racionalidade. Então, então só mostra esse preconceito, essa seletividade do sistema. Lógico que mostra. Para fazer um outro complemento antes de terminarmos, porque temos mais 10 minutinhos. Um paralelo diferente também com o grande Dostoiévski, nesse continho dele aqui, O Sonho de um Homem Ridículo, que é muito interessante, não tem muito a ver, mas ele tem um trecho que eu acho que vem bem a calhar com o que a gente está conversando. Esse conto é um homem que, em sonho, ele se suicida, vai parar num planeta onde tudo é perfeito. As coisas são tão perfeitas que eles não têm nem direito, eles não têm justiça, eles não precisam disso, porque eles são perfeitos. Aí, no decorrer da história, eles se tornam imperfeitos, e tem esse trecho bem interessante para a nossa conversa. Veja, quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade e humanidade e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, porque antes eles eram perfeitos, e quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça e prescreveram a si mesmos códigos inteiros para mantê-la, e para garantir os códigos instalaram a guilhotina. Isso aqui eu acho que o Dostoiévski traz uma ideia de que o direito penal serve a uma sociedade imperfeita nessa nossa conversa aqui. Sem dúvida. E a característica da sociedade e do próprio homem é a sua imperfeição. Ninguém pode negar isso. As neurociências hoje mostram que nós não somos mais o homem estrutural, que como pensavam o Levi-Strauss, filósofo, ou Lacan dentro da psicologia, né? Não somos apenas resultado, vou usar de novo aquela palavra linda que você falou, que eu gosto, das idiosincrasias da vida. E eu usei porque eu sei que você gosta. Mas nós somos resultado de um desenvolvimento neuronal que guardou numa memória genética as características animais que nós temos, né? Por isso que hoje neurociências e direito penal criam um impacto tremendo na própria teoria do delito, no aspecto subjetivo, o que daria um outro debate sobre neurociências e direito penal, né? Que é muito estudado hoje, fundamentalmente. Tem uma obra incrível na Espanha sobre o aspecto. O Graça Martin não gosta muito disso, ele fala que mas eu sou meio atrevido de ousar também querer pesquisar essas outras modalidades de pensamento, que acabam me trazendo algumas respostas, e mais do que respostas, outras angústias, né? Porque, fundamentalmente, nós não sabemos nada. E estudar é um ato de humildade, porque nós avançamos com angústias, né? Eu acho que o próprio Poder Judiciário no Brasil, não de forma generalizada, que como instituição democrática tem que ser valorizado,
né, que eu dizia aquela hora, como eu fazer críticas ao Poder Judiciário sem falar feche o Supremo, que isso é um ato antidemocrático, rompendo com a estrutura do Estado de Direito, mas as críticas eu compreendo que são feitas pela população por esse tratamento. Né? É muito mais fácil você, eu não estou entrando no mérito da causa, se alguém viu alguma notícia, mas é muito mais fácil você ter argumentos e desbloquear 2 bilhões de reais de um grande banco do que liberar um auxílio moradia de um pobre, de um idoso aposentado que tinha lá um resto de fundo de garantia, mas que estava devendo para a Receita Federal e teve bloqueado lá R$ 1.400. Né? E não há argumento que se sobrepõe a isso. E, pelo menos não na prática. Né? Eu não advogo numa causa dessa, mas eu conheço essa causa. E eu usaria o próprio valor, dignidade da pessoa humana, seria mais do que suficiente pela força normativa da Constituição para liberar esse dinheiro. Então o sistema é seletivo não só o sistema penal, o direito de um modo geral. Por isso que o Ferraioli, na sua obra, Direito e Razão, defende o assim chamado garantismo, que é um outro debate importantíssimo, mas o garantismo não é só penal, é um garantismo dado a toda a coletividade, a toda a sociedade. Não é? Hamilton, nós temos mais 5 minutinhos antes de dar 1 hora, então, para caminhar para o final, eu queria te fazer uma pergunta para você poder fazer as considerações finais. Sim. E como o tema é a quem serve o direito penal, eu queria que você nos explicasse. O direito penal, ele serve mais ao indivíduo numa perspectiva de poder limitador do Estado? O indivíduo falando, olha, se eu cometer um crime, eu sei até onde vai a minha pena, eu sei quais são as condutas criminosas, ou ele serve mais à sociedade para se proteger de um indivíduo criminoso, dizendo, olha, se você cometer um crime, essa vai ser a sua punição, não afronte a nossa vida em sociedade. Ou não serve a ninguém, ou serve a outra coisa. Faça suas considerações finais, por gentileza, meu amigo. Teoricamente, deveria, sim, servir como contenção do poder punitivo. Porque essa perspectiva da proteção da sociedade, que é meramente psicológica, como Anselmo Feuerbach, pai do direito penal moderno, ele acreditava na coação psicológica, que nós já vemos que não existe. Não há demonstração alguma de que a pena impeça o criminoso de praticar um ato criminoso. Né? Então, como protetor da sociedade, não. Tem que ser protetor de bem jurídico. Pelo menos eu tenho um paradigma. Né? E isso é teoricamente, é dogmática. E a dogmática, como ciência do dever ser, nós devemos fazer com que ela seja. Ainda não é, mas pode ser. Né? Então, partindo de estruturas ontológicas de uma realidade social, talvez eu consiga fazer com que esse direito penal dogmático, que deve existir a serviço da proteção do indivíduo, né? Do bem jurídico, mas do bem jurídico do indivíduo também, que sabe quais os limites da atividade punitiva do Estado. Sim. E isso, mesmo que realizado apenas teoricamente, é um grande passo para a civilização. Né? O que nós precisamos fazer? Fazer com que isso seja conhecido na vida em sociedade. Ao menos não é possível que no meio judiciário, no nosso dia a dia, no trato com a advocacia, que eu volto agora para ela, você inclusive está me puxando para isso, Marco Aurélio. Eu tinha ficado muito no mundo da academia, que é uma delícia, porque eu trato com a dogmática, imagina esse mundo ideal, idealista, puramente axiológico, e a realidade é outra, totalmente diferente. Então essa luta vale a pena. Né? Há que endurecer o coração sem perder a ternura jamais, para fazer uma homenagem aqui ao Ernesto Guevara de la Serna, porque ele foi criticado indevidamente essa semana, inclusive o homicídio que praticaram contra ele. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, quero parabenizar todos os colegas que vieram aqui assistir no sábado de manhã, esse breve comentário. Eu sou absolutamente tolerante a todas as críticas que se façam no meu modo de pensar, porque, obviamente, nós apenas estudamos o direito penal e talvez daqui a um ano eu esteja pensando tudo ao contrário. Isso é natural. Não é? Nós mudamos o pensamento aqui. Essa metamorfose ambulante é característica do cientista também. Né? O modelo das bolas de bilhar do John Dalton passa a ser superado pelo John Rutherford, que mostra o modelo atômico. E o cientista do direito tem que conviver com essa humildade de perceber que naquele momento histórico estava enganado. Mas hoje, por hoje, eu tenho a minha convicção que ele deve servir, ciência do dever ser,
para proteger bens jurídicos e, com isso, gerar uma expectativa ao menos cognitiva para a vida em sociedade. É uma pena que os agentes do Estado, que se preparam para passar num concurso, não estou generalizando todos, esqueçam isso uma vez que assumam determinados cargos de poder e se esquecem de que, no fundo, o que vale é a humanidade, é a proteção do ser humano, do indivíduo, como um ser dotado de uma dignidade superior, só por ser humano. Simplesmente isso. Eu definiria tudo nesse aspecto. Eu te agradeço, amigo. Muito bem, amigo, Hamilton. Eu que agradeço por ter aceito o convite da Comissão de Ciências Criminais, uma satisfação, da Associação Brasileira de Advogados, e faço um convite para todos que quiserem participar da comissão. Me procurem a Malu, procurem a Liana, o Caio, qualquer pessoa que já esteja envolvida com a aba, e vai estar de portas abertas para a gente fazer esse tipo de coisa. Para quem não sabe, eu e o Hamilton, de vez em quando, nós nos encontramos e ficamos o dia inteiro discutindo essas coisas, pegamos um livro e vamos estudar essas questões, porque é dessa maneira que a gente vai aprender, que a gente consegue trocar algumas ideias. Então, quem quiser fazer parte dessa Comissão de Ciências Criminais, as portas estarão abertas. Eu agradeço muito a confiança da doutora Malu e da doutora Liana, que autorizaram que nós fizéssemos esse pequeno evento aqui por meio da aba mesmo, Hamilton. E agradecer a todo mundo que participou. Hoje estava um dia maravilhoso para ficar dormindo, mas eu acho que foi muito mais maravilhoso a gente ter essa conversa, que foi muito esclarecedora, muito enriquecedora para todo mundo. Então, como o Instagram está me avisando que faltam 30 segundos, eu vou encerrar já para a gente não ser cortado. A live vai ficar disponível para quem quiser assistir, tá bom? E voltaremos em outras oportunidades. Muito obrigados a todos e estaremos sempre à disposição. Um abraço e obrigado, Hamilton, por dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco. Eu que agradeço a você. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau.